Leão da Ilha do Retiro, né? O primeiro dos dois pernambucanos a entrar em campo pela Série B. Depois de dar adeus à Copa do Brasil, o executivo do clube, Ítalo Rodrigues, falou sobre o atual momento e também descartou investimentos que, para ele, são fora da realidade para o time disputar a Série B do Brasileirão. Vamos conferir na reportagem. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o executivo de futebol do Sport, Ítalo Rodrigues, apareceu ao lado do treinador Roger Silva na coletiva e encarou os questionamentos dos jornalistas. Ele pediu desculpas ao torcedor rubro-negro e ressaltou que é importante dividir a responsabilidade pelo resultado. Acho que é importante a gente tá aqui dividindo a responsabilidade, né, pedindo desculpa ao nosso torcedor e respondendo os questionamentos de vocês, que é para isso que a gente também está aqui e faz parte. De olho na sequência da temporada, a diretoria adota cautela no mercado. A janela de transferências segue aberta até o dia 27. Mas a ideia é buscar opções sem sair da realidade financeira do clube. Diante da responsabilidade que a gente tem, a gente vai ver aquilo que a gente pode fazer. De forma, como eu falo, sempre muito responsável, né? A gente não tem, para deixar claro, condição de onerar nada. Então, a gente precisa reinventar, relocar, trazer um atleta, de repente, de um clube que tem um interesse num atleta nosso e lá esse clube pode ofertar alguma coisa, porque financeiramente a gente realmente não tem condição e a gente sabe que se em 3 meses de trabalho a gente já vê carência, em julho vai haver muito mais carências. E aí não adianta a gente colocar o orçamento, o pouco orçamento que a gente tem risco agora. Em julho a gente está falando, ou está correndo o risco de atrasar o salário, ou não está podendo contratar ninguém. Fora da Copa do Brasil, o Sport agora volta as atenções para a Série B e para a Copa do Nordeste. A situação não está fácil, né, para o Sport. Depois dessa eliminação na Copa do Brasil, deixou de entrar uma graninha, né, seriam mais 2 milhões de reais, mas o Sport perde com essa eliminação na Copa do Brasil. Vamos trazer notícias atualizadas, o que rolou já, né, nessa quinta-feira, nessa manhã de quinta-feira, nesse começo de dia para o Sport. Vamos falar aqui com Paulo de Tarso, já está com a gente ao vivo, com o nosso repórter cinematográfico Rinaldo Cavalcante. E Paulo, o que é que temos de novidade aí, de atualizações do Sport? Porque faltam agora 2 dias para a estreia, né? Já é a antevéspera da estreia do Leão. O Sport já, imagino que sim, né? Já deve ter procurado informações, deve ter estudado o Cuiabá, como o Roger disse que fez com o Náutico, que estudou profundamente o Náutico e ele usou até a expressão que entrou na mente do técnico Hélio dos Anjos. Será que ele já entrou na de Eduardo Barros, que é o técnico do Cuiabá? Muito boa tarde, bem-vindo, Paulo. Tudo bem, né, Rembrandt? Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o Jogo Aberto. Pernambuco tem que estudar o adversário porque agora começa o principal objetivo do Sport na temporada, que é tentar o acesso. Então, no futebol moderno, no futebol atual, não há tanto segredo assim. Então, acredito que a essa altura o Sport já estudou bem o Cuiabá, como também o Cuiabá tem estudado bem o Sport, que vem de eliminação na Copa do Brasil para o Atlético na Ilha do Retiro. Sob muita pressão, o Sport hoje viaja para a capital do Mato Grosso. Amanhã encerra a preparação em Cuiabá e no sábado o Sport, 8h30 da noite, começa a caminhada em busca do acesso. O que é que pode fazer o técnico Roger sobre a formação titular do Sport? 3 atletas estão no departamento médico. Desses 3, pelo menos um não deve ser problema. Pelo menos essa é a expectativa inicial, que é Marcelo Aju. Ele deixou o campo com dores na coxa na derrota para o Atlético. Então está sendo reavaliado pelo departamento médico a situação do Marcelo Aju. Mas 2 atletas também estão em recuperação. Esses dificilmente vão para o jogo. Marcelo Benevenuto
como também o atacante Christian Barleta. Aliás, Barleta foi um dos poucos que se salvaram da derrota, e quando o Barleta deixou o campo, ainda sem muitas informações, àquela altura o torcedor criticou a escolha feita pelo Roger, que precisou, claro, tirar o atleta que estava sentindo a coxa no jogo pela Copa do Brasil. O que é que pode fazer o técnico Roger? Considerando as ausências de Benevenuto na zaga e também de Christian no ataque, o Barleta, ele pode colocar o Marlon Douglas na vaga do Barleta, e na zaga tem 2 atletas disputando posição, que são Zé Marcos, que já atuou no jogo da Copa do Brasil, como também o Ramon, que teve um desempenho realmente questionado na eliminação, perdendo na corrida, né, falhando nos gols do Atlético, e sobretudo segundo e terceiro gols nesse duelo do meio de semana. Então, no gol, Thiago Couto, aí não mexe. Augusto Pucci, pode ter o Marcelo Aju com Ramon ou Zé Marcos, e na esquerda o Felipinho. No meio campo, Zé Lucas, Iago Felipe, tem Gustavo Maia, mas ele pode colocar Zé Gabriel, Zé Lucas e Iago Felipe. Na frente, Marlon, Castilho e Zé Roberto. Então passa por aí a escalação do Sport para o jogo de estreia no Brasileirão, sábado contra o Cuiabá. Detalhe é que o Sport tem uma sequência um pouco mais puxada, porque entre os próximos jogos do Brasileirão, o Sport tem 2 confrontos pela Copa do Nordeste. O Sport pega o Cuiabá Brasileirão sábado. Na terça tem abertura da Copa do Nordeste. Sport pega a Jacuipense na ilha. Depois, dia 29, o Sport vai enfrentar o ABC em Natal, também pelo torneio regional. E no dia 1º de abril, dia da mentira, mas isso é verdade, o Sport vai enfrentar o Vila Nova, Ilha do Retiro, Brasileirão. O que vai fazer o técnico Roger? Mexer no time. Titulares e reservas utilizados nas 2 competições, como ele fez, por exemplo, no jogo no Espírito Santo, Copa do Brasil contra a equipe da Desportiva. Reservas e titulares, até porque é muito jogo para o Sport enfrentar nesse momento. 2 informações rápidas. O Leão busca 3 reforços ainda nessa janela. Lateral direito, atacante de velocidade e mais um camisa 9. Falando em camisa 9, Gustavo Coutinho deve ser liberado pelo Sport por empréstimo. E atenção, lateral direito Matheus Alexandre, muito questionado pela torcida desde o ano passado, deve seguir por empréstimo para o Remo jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico Léo Condé. Rembrandt. Muito bem, Paulo de Tarso aí trazendo as informações. Imagino que a torcida rubro-negra esteja comemorando essa informação, tá? Essa última informação aí, dessa possibilidade, né, de empréstimo de Matheus Alexandre, porque não tem sido utilizado no Sport, né, pelo técnico Roger, até foi no comecinho, depois acabou perdendo a posição, e aí é uma forma de o Sport também diminuir um pouquinho os seus gastos com esse investimento milionário que foi a contratação do Matheus Alexandre. Muito obrigado, Paulo de Tarso, que volta daqui a pouquinho com outras informações, com outras atualizações. Vamos voltar a destacar o esporte, vamos falar do Leão da Ilha mais uma vez. O técnico Roger Silva vem sendo muito criticado pela torcida, né? Com as oscilações do time, o treinador discordou que o Sport só tenha feito um bom jogo na temporada. Acompanhe. O Sport tem 14 jogos na temporada. São 7 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Uma delas ainda no início do Pernambucano, com o Sub-20. E outra agora, na eliminação da Copa do Brasil. Sob o comando de Roger Silva, são 11 partidas e uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, encerrada diante do Atlético. Mas mesmo com os números positivos e o título estadual recente, o desempenho da equipe ainda tem deixado a desejar. Após a eliminação na Copa do Brasil, o técnico Roger Silva foi questionado sobre a oscilação do time. E também da avaliação de que os únicos bons desempenhos do Sport aconteceram no segundo tempo do primeiro jogo da final contra o Náutico, na Ilha do Retiro, e na decisão, nos aflitos. O treinador discordou da análise. Eu vou sempre respeitar a opinião. Eu acho que a gente
todo mundo aqui gosta de futebol, trabalha com isso e vai respeitar, mas eu acho que é uma avaliação muito rasa, assim, 2 jogos só bons. Vitória, decisão, acho que o Santa Cruz, segundo tempo, nós tomamos um chute no gol, então acho que tem mais coisas boas aí para ser citadas. E a gente tem que buscar melhorar, cara. Eu também tô aqui buscando a melhora, é aqui que eu quero estar, então eu sei que a pressão é grande, é gigante, a cobrança ela é do tamanho desse clube. Tenho procurado tentar achar a melhor formação em todos os jogos. O treinador rubro-negro reconheceu que o desempenho da equipe na eliminação foi abaixo do esperado, mas destacou a busca por evolução. Eu acho que tem bastante coisas boas nesses 10 jogos que a gente fez. Ser campeão não é fácil, a gente tem que valorizar o nosso título. Mas hoje, realmente, eu acho que hoje a gente poderia ter sido muito melhor, a gente poderia entregar um pouquinho mais e ter dificultado um pouco as coisas para o Atlético. Fora da Copa do Brasil, o Sport já mudou o foco. Neste sábado, a equipe estreia na Série B, fora de casa, contra o Cuiabá. O confronto acontece às 8h30 da noite. Falando do nosso futebol, que a galera quer saber muito também a sua opinião, na entrevista do técnico do Sport, Roger Silva, ele disse que seria uma opinião muito rasa, uma análise muito rasa, dizer que o Sport esse ano só fez um bom jogo, que teria sido a final, né, o jogo da volta, lá nos Aflitos, que teve um bom momento do jogo ali também na Ilha do Retiro, mas que ele disse que seria uma avaliação muito rasa. O Sport jogou bem outros jogos, você lembra desse ano, dessa temporada? O Náutico, principalmente. Só, né? Só o Náutico, ficou aquilo ali. Os demais não. Agora, eu acho uma covardia e os dirigentes são os traíras, porque eles fazem um planejamento e eles mesmos quebram o planejamento. Porque colocar treinador para fora é fácil. Agora, você paga o treinador? Não, quem paga é o clube. Quem paga, multas rescisórias altíssimas. Então, isso que estão fazendo com o Roger aí, de já começarem as ondas, não é, por conta de que vai colocá-lo para fora, não é? Isso já é uma covardia, já não deixa o cara numa tranquilidade maior. Você vai ter que jogar fora de casa, não é, para vencer. Porque se você empatar, já começam a falar que Duque vai assumir. Duque? Foi longe, assim, hein? Entendeu? Eu sei, hipoteticamente. Mas você acha então que ele merece ter continuidade no trabalho? Claro, porque você vai começar um campeonato completamente diferente, que é a Série B. Você tem um time competitivo. Vamos ver como é que esse time vai começar a responder dentro das 4 linhas. Mas não. Aí o torcedor fala assim, o nosso futebol já não é o mesmo. Você, torcedor, também tem culpa. Porque você é emocional puro. Você tem um negócio de dizer assim, fulano de tal não presta, não tem que mandar embora. Tem que mandar embora? Tá bom. É tão baratinho mesmo para mandar embora. Rafael, o seu olhar para Zé do Carmo, na hora que ele discorria, argumentava, foi de uma, digamos assim, não olhar aprovação, crítico, um olhar crítico. Não, por incrível que pareça, eu concordei com o Zé do Carmo. Sério? Concordei, porque assim, quem no futebol, até num recorte curto, aí no futebol brasileiro, no futebol mundial, quem é que consegue fazer uma equipe jogar em alto nível em 2, 3 meses de trabalho? Não existe isso. Então essa cobrança no Roger, ela, ao meu ver, ela é injusta. Ele chegou em dezembro, depois do Sport ter feito uma temporada absurda, uma temporada vergonhosa, tá tentando montar um time com pouco dinheiro, né? Porque o Sport não tem dinheiro no mercado, e aí fica essa crítica. Agora, claro, o futebol pernambucano, o campeonato pernambucano, não é parâmetro. Não é parâmetro para nada. Vocês viram agora, né? Chega o Atlético, equipe também da Série B, mas que estava disputando o Campeonato Mineiro contra um Cruzeiro. E foi rebaixado. E foi rebaixado. Mas lá tem um treinador que tem apenas 3 partidas. Exato. Mas lá ele joga contra um Cruzeiro, né? Joga contra um Atlético Mineiro, um América Mineiro. Então, assim, você já vê que o sarrafo, né, Zé? É outro a Série B. Mas essa cobrança exagerada em cima do Roger não deveria existir. Tem que dar sequência. Você sabe que o único treinador no Brasil hoje que é unanimidade é Renato Gaúcho. Com pouquíssimo tempo de trabalho. 3 bons resultados. Foram 2 vitórias e um empate, né? E ontem uma vitória de virada em cima do Fluminense no Maraca, né? O treinador tem que ser daquele estilo de Renato. Você tem que chegar e ser um mágico, entendeu? Porque o que ele... Aí entra o papo terapia de Renato Gaúcho,
com os jogadores. Que funciona também, né, Zé? Funciona, você... E o Roger Machado, Zé, também acabou de chegar no São Paulo, né? Já chegou na base da desconfiança, mas tá fazendo o trabalho dele. Ganhou duas, perdeu uma ontem. Exato. E Vojvoda foi demitido ontem do Santos. Pois é. Já contrataram, já anunciaram Cuca. Você fica imaginando os valores que Aí já tem a pressão feminina em cima de Cuca. É. Entendeu? Os protestos continuam, mas ele vai assumir.